Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso. Ainda estamos falando sobre símbolos. Nessa aula, eu vou abordar aqui a questão da simbologia na alquimia, mais precisamente a fase da Nigredo, ou seja, todos esses símbolos meio estranhos, às vezes até um pouco primitivo, né? Representa, na verdade, como a gente vai ver, processos psíquicos. Na verdade, representam conteúdos inconscientes. Então, Jung vai falar que os processos alquímicos revelam a natureza dos processos psíquicos. Para ele, aquilo que os alquimistas projetavam na matéria era de natureza anímica, ou seja, tinha a ver com essa parte da alma humana, né, que é desconhecida, que é o inconsciente. Então Jung vai dizer o seguinte: na minha opinião, a esperança do alquimista no sentido de produzir o ouro filosofal, a panaceia ou a pedra miraculosa a partir da matéria é, por um lado, uma ilusão causada pela projeção, e, por outro, corresponde a fatos psíquicos da maior importância para a psicologia do inconsciente. Acontece, porém, que o alquimista projetava o processo de individuação nos processos de transformação química, conforme demonstram os textos e seu simbolismo. Ou seja, aqui está a chave da gente compreender um pouco, né, sobre essa simbologia tão obscura da alquimia. Na verdade, como Jung falou aqui, corresponde a fatos psíquicos da maior importância para a psicologia do inconsciente. O que os alquimistas descobriram, na verdade, foi aquilo que mais tarde Jung denominou como processo de individuação, ou seja, essa busca, né, pela completitude da alma humana, tanto a sua parte consciente como a parte inconsciente, bem como aquele homem primordial, né, que está preso na matéria. Bom, ocorriam durante o processo químico aquelas projeções psíquicas que levavam a representar conteúdos inconscientes de maneira intuitiva e até mesmo visionária. As projeções dos alquimistas não são outra coisa senão conteúdos inconscientes a aparecer na matéria. Dito em palavras simples, os dados de seu próprio inconsciente, ou seja, do inconsciente do alquimista, era projetado na matéria. Bom, pessoal, antes da gente adentrar direto nos símbolos da Nigredo, é importante a gente saber o que leva a essa fase, né? Essa fase inicial que os alquimistas chamavam de negrume, de putrefacto, enfim, vários outros nomes. Jung vai dizer que esse estado da Nigredo, ele acontece justamente pelo conflito interno, ou seja, o conflito já com o inconsciente que acontece a partir da sombra, ou seja, desse contato com a sombra. Então ele diz o seguinte: a problemática dos opostos suscitada pela sombra desempenha um papel importante e decisivo na alquimia, uma vez que conduz à unificação dos opostos no decorrer da obra sob a forma arquetípica do hierogamos, ou seja, das núpcias químicas. Nesta, os opostos supremos, sob a forma do masculino e do feminino, como o Yang e o Yin chinês, se fundem numa unidade em que os contrários desaparecem, unidade esta incorruptível. Naturalmente, aqui, pessoal, Jung já está adentrando em todo o processo alquímico, porque essa unidade dos contrários, essa unidade em que os contrários desaparecem, na verdade, ela já é um estado avançado, né? Que ele fala aqui sobre a unidade que é gerada a partir dessa união, uma unidade incorruptível. Então, prosseguindo, a condição necessária, no entanto, é que o artífice não se identifique com as figuras do opus, mas as preserve em sua forma impessoal e objetiva. Quando o trabalho alquímico era arduamente realizado no laboratório, havia um clima psíquico favorável, pois o alquimista não tinha oportunidade alguma de identificar-se com os arquétipos emergentes, posto que estes últimos eram projetados na substância química.
O inconveniente desta situação, no entanto, era o fato de que o alquimista se via forçado a representar a substância incorruptível como corpo químico, e isto era um empreendimento impossível. Daí resultou a ruína da alquimia de laboratório e sua substituição pela química. Mas a parte anímica da obra não desapareceu, ela conquistou novos intérpretes, como vemos, por exemplo, no Fausto e na relação significativa da psicologia moderna do inconsciente com a simbólica alquímica. Bom, aqui a gente vai prosseguir, então, para a gente poder compreender. E aí, pessoal, a questão da gente poder também compreender alguns termos que os alquimistas usavam para expressar esses conteúdos inconscientes. Por exemplo, a água divina, que é representada pela essa separatio aqui, né? Esse elevar de uma pomba aqui representando o aspecto espiritual elevado da consciência, né? Ou seja, ocorreu uma separação daquilo que era metal impuro, né, vulgar, daquilo que é o próprio espírito, né, ou a consciência elevada. Como a gente sabe que são fatos psíquicos que eram projetados, aqui a gente vai poder compreender mais ou menos o que significa, né, esse espírito, enfim. A água divina ou água permanente, que significa água eterna, que é extraída da lápis, isto é, da prima matéria, mediante a tortura do fogo, essa água é aquele úmido radical ou radical úmido que representa a ânima média ou a ânima mundi presa na matéria. Essa ânima não é só liberta do ovo mediante o cozimento, mas também pela espada, ou é produzida através da separatio, ou seja, da dissolução nos quatro elementos. A separatio, além dela ser representada dessa forma, né, aqui a água divina, ela seria o pássaro, né, o pássaro representando o pneuma, mas a separatio, não raro, ela é representada pelo desmembramento de um corpo humano. É estranho, mas a gente vai compreender por que essa figura, né, esse símbolo. Mas antes disso, vamos compreender sobre a água divina, né? Como a gente viu, ela é a anima mundi, ela representa a anima mundi ou a anima média presa na matéria. Essa água divina, ela é extraída da lápis, ou do lápis, né? O lápis, na verdade, ele é a prima matéria, mas ele também é o próprio homem. E nesse lápis, ou seja, nessa prima matéria, está escondida uma forma luminosa, a forma luminosa oculta na matéria. Em Rotulanos, aqui é Jung falando sobre um autor. A pedra provém de uma massa confusa, que contém em si todos os elementos. Tal como o mundo surgiu do caos confuso, assim também dele surge a pedra. E aí a gente vai entender que esse caos confuso, ou seja, esse caos de onde surge a pedra, que é a pedra que também significa o lápis, a prima matéria, esse caos, pessoal, é na verdade o conflito já, é o conflito dos opostos, o conflito interno, justamente por causa dessa aproximação da parte consciente, digamos assim, com a parte inconsciente da personalidade a partir da sombra. E aí é interessante porque esse simbolismo do caos, ele vai ser representado por uma espécie de conflito mesmo, de briga, de oposição. E aí eu retirei uma imagem do livro Psicologia e Alquimia, que diz o seguinte: o desencadeamento dos opostos no caos, o caos ele é uma das designações da prima matéria. E essa imagem aqui, se a gente for observar ela de longe assim, ela já apresenta um caos, né? Exatamente ali tendo fogo, enfim. Mas aí eu olhei, observei essa imagem de perto e descobri uma coisa.
ela simboliza o conflito dos signos, né? Ou seja, o indivíduo ele tem ali 12 casas, né, no mapa astral, que representa, digamos, partes, né, da personalidade, mais ou menos. E aqui a gente, se a gente for notar mesmo, eu circulei aqui, a gente tem um conflito, a briga aqui entre touro e o escorpião. Abaixo dele nós temos o Capricórnio brigando aqui com o Câncer, ou seja, com o caranguejo. Do lado aqui nós temos um leão atacando um homem com um vaso de água que representa Aquários. E lá em cima temos uma mulher que eu acho que representa Virgem com o peixe abaixo dela. E na parte de baixo aqui eu aumentei para a gente poder ver melhor. Nós temos aqui o Sagitário flechando aqui um casal de gêmeos, provavelmente atirando uma flecha aqui, um conflito, né, uma briga. E o carneiro aqui em cima é pisando em cima de uma balança. Ou seja, aqui seria um símbolo, né, desse conflito interno, né? O ser humano é composto de várias, como se fosse composto de várias partes e essas partes estivessem em oposição e não se complementando, né? Bom, pessoal, olhando ainda de mais de perto ainda essa imagem, eu ainda descobri outras coisas. Por exemplo, aqui eu consegui ver uma serpente, que é símbolo do inconsciente, bem como também o cão aqui, ele é símbolo do inconsciente também. Nós temos um outro símbolo aqui que eu não consegui identificar, dizer exatamente o que é, mas parece um ovo e ao mesmo tempo a lua, que também são símbolos do inconsciente. Embaixo eu encontrei um urso, né, que também é um símbolo primitivo do inconsciente, ou seja, representa essa instintividade que o inconsciente ele possui, né? Ele faz parte dele a questão dos instintos. E outra coisa também que a gente pode observar é que essa imagem, além de toda essa confusão, desse caos interior, desses símbolos nefastos do inconsciente, nós temos os quatro elementos, ou seja, nós temos o ar, né, que é o vento aqui, uma cabecinha de anjo aqui soprando, representando o ar. Nós temos as águas, nós temos o fogo e nós temos também a pedra, né? A pedra aqui representando a terra. Então, os quatro elementos. Então, pessoal, essa imagem ela representa, digamos assim, simbolicamente um conflito, né? Ou seja, de que o indivíduo, pela própria natureza em si, ele já é um conflito em si mesmo, porque é como se isso aqui tudo tivesse dentro dele, do inconsciente dele, né, brigando ali em conflito. E para o homem colocar tudo isso em harmonia não é fácil, né? Ou seja, é como se o homem ele fosse constituído de tudo isso aqui. Então essa imagem me chamou bastante atenção por causa dessa representação quase que fiel, né, do que são essas partes que é composto, né, que o ser humano é composto dessas partes e que a todo tempo elas estão em conflito, né, quase sempre em conflito entre si. Voltando sobre a questão da água divina, a gente vai ver que ela representa o espírito, né, como eu tinha dito. E Jung fala: este pensamento indica que o espírito, o qual é uma água, ou a água, que é um espírito, representa no fundo um paradoxo, ou seja, parte opostos, como por exemplo o fogo e a água. Na Aqua Nostra dos alquimistas, os conceitos de água, fogo e espírito fluem juntos do mesmo modo que na linguagem religiosa. Na alquimia, o espírito relaciona-se quase sempre com a água, ou com o úmido radicale, o que deve ser explicado simplesmente pelo empirismo da química mais antiga, ou seja, a arte culinária. A água que se escapara da fervura transmite-nos as primeiras impressões profundas da metassomatose, ou seja, da transformação do corpóreo em incorpóreo, o espíritus ou pneuma.
A relação do espírito com a água consiste no fato de ele estar oculto na água como uma espécie de peixe. E aí tem outros nomes para que também identifica essa água divina ou água permanente. Por exemplo, suco esquítico, pneuma, espírito da natureza do éter, a quinta essência das coisas, água de poder espiritual, um espírito de natureza celeste. Mas aí, pessoal, agora a gente sabe que existe uma espécie, né, é como se fosse um estado de consciência de elevado valor, né, que representa esse pneuma, esse espírito, do qual é extraído, né, da matéria, que está preso na matéria. Mas a matéria, ou a prima matéria, o estado de confusão, de onde é retirada a pedra que vai passar por esse processo de tortura, né, pelo fogo, é na verdade o contato com as profundezas do inconsciente, a começar pela sombra. Então, o caos já é esse conflito da parte consciente com a parte inconsciente da personalidade. Esse contato ele é representado pela união entre a parte consciente e a parte inconsciente. As duas partes da personalidade se confrontam. Há uma regressão da libido, da energia psíquica ao inconsciente, ou pode acontecer de que o inconsciente irrompe na consciência. Esse estado é um estado de melancolia, como os alquimistas chamavam. É um estado de sofrimento psíquico. É um estado doloroso quando a pessoa confronta com a própria sombra. Começa pela própria sombra, né? E aí é um estado não muito agradável. Então, essa união que é feita inicialmente com a parte inconsciente da personalidade, ela é feita a partir da sombra, né? Então, não é algo que é bem visto pelo indivíduo. Muito pelo contrário, né? O indivíduo ele tende a até fugir desse contato com o inconsciente. E aí, no livro Energia Psíquica, eu tirei um trecho que me chamou bastante atenção, porque seja a forma que o inconsciente ou você regride a ele, né? Ou você começa a ter contato ali com a sombra, existe uma perda de valores. Jung fala que essa perda de valores aumenta de maneira constante, e é o único fato que a consciência percebe. Esta perda é sinônimo de regressão, ou seja, é sinônimo de regressão da energia psíquica ao inconsciente. É um estado já ali de depressão, né, para falar a verdade. É um estado de conflito interno. E essa perda de valores é daquilo que para o indivíduo fazia sentido, né? Ele tinha como que coisas estimadas, geralmente são coisas externas, e ele tinha aquilo como valor, né? Só que não faz mais sentido para ele, não tem mais sentido. E aí começa essa perda de valores. A perda de valores aumenta, então aquilo que fazia sentido não faz mais. E esse é o único fato que a consciência percebe quando ela entra nesse estado de regressão. Bom, o negrume ou nigredo, ele é um estado inicial sempre presente no início como uma qualidade da prima matéria, do caos ou da massa confusa. Pode também ser produzido pela separação dos elementos, que é representado lá pela solútil, separatio, divisio ou putrefactio. Se o estado de divisão se apresenta de início, como acontece algumas vezes, então a união dos opostos se cumpre à semelhança da união masculina e feminino, chamado de conigium ou matrimônio, conitio, coitus, seguido pela morte do produto da união, que é conhecido como mortificatio, calcinatio, putrefactio e seu respectivo enegrecimento. Em outras palavras, pessoal, quando
ocorre a união da parte consciente com o inconsciente da personalidade, através já do contato com a sombra, a pessoa ela vai passar ali por aquele estado que é chamado de noite escura da alma, né? Ou seja, um estado de sofrimento psíquico, de perturbação mental. E aí ocorre que essa união, a princípio, né, ela acontece depois dela uma morte simbólica, que representa justamente esse estágio e estado psíquico meio que depressivo, né, de sofrimento. Aqui do lado eu coloquei a imagem de uma figura, né, que eu retirei justamente do livro Psicologia e Alquimia, onde a Nigredo ela representa o obscurecimento do Mercúrio Cênix, ou seja, aqui temos o velho Mercúrio exalando os espíritos e a ânima, que é representado por esses pássaros com rostos humanos, né? E o corvo do lado aqui simboliza justamente a Nigredo. Ou seja, esse estado melancólico é aquele estado já da pedra, né, da prima matéria, onde é extraído, é feito a separatio do pneuma, né, da ânima média ou da ânima mundi que está presa na matéria. Psicologicamente, o que corresponde a esta fase é um estado obscuro de desorientação. A desagregação dos elementos significa dissociação da consciência do eu, tal como até então ela existia. Ou seja, ocorre com esse contato, né? O indivíduo começa a ter conhecimento da sombra, a se relacionar com a sombra, e então ocorre que os conteúdos do inconsciente, que a sombra é um deles, né? Acaba dissociando a consciência do eu, principalmente porque o eu ele vai se identificar a princípio, né, com os conteúdos inconscientes que estão surgindo, principalmente através da culpa. Vai vir muito essa questão do indivíduo se lembrar de coisas que ele fez, que ele estava num total estado de, digamos assim, de projeção, de inconsciência. Vem muita questão da culpa. E aí, esse estado é como se houvesse uma dissolução do eu. O inconsciente ele tem esse efeito de dissolver o eu, justamente porque o inconsciente ele é muito mais amplo em extensão, né? Ele é maior, ele é mais amplo do que o campo da consciência. Então, quando ele tem contato ali com a parte consciente, o eu consciente ele sofre. Então ele diz, né? Essa desagregação dos elementos ela significa dissociação da consciência do eu, tal como até então ela existia. A analogia com o estado esquizofrênico é evidente e deve ser levada a sério, na medida em que é neste momento preciso em que o inconsciente coletivo, ou seja, o não eu psíquico, vem à consciência que as psicoses latentes podem tornar-se agudas. Este período de desintegração e, ao mesmo tempo, de desorientação da consciência, que pode durar muito tempo, conta-se entre as passagens mais difíceis do tratamento analítico e muitas vezes põe à prova a paciência, a coragem e a confiança em Deus, não só do médico, como também do paciente. Essa desintegração e desorientação constitui de fato um estado de alguém privado de sua liberdade, que está à deriva e à mercê de afetos e fantasias neuróticas. Um alquimista diz a respeito desse estado de escuridão mortal: este é um grande sinal pela investigação, do qual muitos perecem. Esse estado crítico em que o consciente é constantemente ameaçado de ser tragado pelo inconsciente
é semelhante aos acessos de perda da alma tão frequentes entre os primitivos. Trata-se de uma redução do nível mental mais ou menos repentino, de uma diminuição de tensão da consciência, o que ocorre mais facilmente com o primitivo, posto que de toda a maneira a sua consciência ainda é fraca e exige dele um enorme esforço. Daí sua incapacidade de concentração intencional e voluntária e sua forte tendência ao cansaço psíquico. E aí, pessoal, para explicar, né, de forma didática, quando os conteúdos irrompem no campo da consciência, eu representei mais ou menos como se fosse esse globo maior, onde os nossos continentezinhos, ou seja, partes da psique, do inconsciente, irrompe no campo da consciência. E aqui o eu, o complexo do eu, ele fica num estado de indiferenciação, ou seja, ele se confunde no afeto, enfim, na projeção, e ele fica no estado, como Jung falou, né, à mercê de afetos e fantasias. E é como se o eu, ele fosse possuído, né, como a gente estudou em algumas aulas passadas, por exemplo, sobre os complexos, né, que também são partes da psique, que foram, algumas foram reprimidas, outras foram de traumas, enfim. Essas partes, quando elas invadem o campo da consciência, o eu, ele é dominado ali, né? Ele é controlado por essas partes da psique. Por isso que a pessoa, às vezes, ela assume uma feição que não é a feição dela habitual, né? Ou seja, ali ela está tomada por um afeto, às vezes até um pouco instintivo, bastante emocional. Aqui do lado a gente tem o campo da consciência normal, né? Antes de ser invadida, né? De irromper esses conteúdos inconscientes no campo da consciência. Então, prosseguimos. Voltando sobre a questão da água divina, novamente, falando sobre essa separatio, Jung ele vai explicar em termos psicológicos o que significa, né, esse simbolismo. Ele diz o seguinte: seu despedaçamento representa a ideia mais tardia da divisão do caos nos quatro elementos. Assim é dado o início de uma ordem na massa confusa. O paralelo psicológico, e aqui vem a explicação, né? Ou seja, o que significa isso psicologicamente, é a ordem estabelecida através da conscientização e da reflexão de partes do inconsciente que irrompem na consciência, parecendo inicialmente caótico. Ou seja, aqui a gente agora compreende que essa separatio, na forma dos elementos, né, que é feito a partir do caos, é justamente essa ordem estabelecida através da conscientização, quando aqueles conteúdos inconscientes irrompem na consciência, né, que o indivíduo ele tende a se identificar. E aqui, simbolicamente, isso é representada de forma meio que primitiva, estranha, né, mas é simbolizada essa separatio pelo desmembramento de um corpo humano. A gente já tinha visto em outras aulas que o inconsciente ele tem esses símbolos meios primitivos, né? Por isso que é tão difícil compreender os símbolos do inconsciente. Com a integração das projeções que o homem puramente natural em sua ingênua simplicidade ainda não consegue reconhecer como tais, a personalidade se amplia de tal forma que a personalidade normal do eu se dissipa em grande parte. Em outras palavras, quando o homem se identifica com os conteúdos a serem integrados, ocorre uma inflação positiva ou negativa. A inflação positiva assemelha-se a uma megalomania mais ou menos consciente. A inflação negativa vai resultar no aniquilamento do eu. Também pode acontecer que esses dois estados se alternem. Em todo caso, a integração de conteúdos que sempre estiveram inconscientes e projetados significa uma grave lesão do eu.
Ou seja, quando esses conteúdos eles irrompem na consciência para serem integrados, é preciso fazer aquela análise, né, que Jung falou, ou seja, aquela ordem que é dada a partir da reflexão, né? Ou seja, a separatio é justamente essa reflexão, essa separação desses conteúdos do eu para o eu não se identificar com eles. Ou seja, a separatio é justamente essa reflexão, essa assimilação do conteúdo para que o indivíduo não se identifique de imediato com o conteúdo, mas é muito difícil isso não acontecer. O que pode acontecer é o indivíduo ele se identificar. É, se isso acontecer, ocorre essas duas coisas que ele falou, né? A inflação positiva, se assemelha a uma megalomania, mais ou menos consciente. E aqui eu devo explicar por quê, né? Mais ou menos, pelo que eu entendi, essa megalomania é porque o indivíduo ele passa a conhecer coisas do inconsciente que outras pessoas não conhecem. Então ele, digamos assim, ele se sente tipo como se fosse um maioral ali, né? Ou seja, ele sabe de coisas que os outros não sabem. Então existe ali uma espécie de megalomania mais ou menos consciente. Mas a inflação negativa, que é a outra situação, né, vai resultar no aniquilamento do eu. E essa aqui é a parte dolorosa, porque o indivíduo, quando ele se identifica, ele se sente como se ele não tivesse, digamos assim, nenhum poder diante dos conteúdos do inconsciente. Ele se sente como se fosse um nada. E aí que mora o perigo, porque a tendência da inflação negativa é como se esse indivíduo ele sentisse um peso enorme dos conteúdos inconscientes. Ou seja, vem a questão da culpa, como eu falei, enfim, várias outras situações que o indivíduo ele fica num estado de interiorização, que é muito representado por aquela questão de ficar preso no Hades, ou seja, de não conseguir subir, ficar no inconsciente, né, e se identificando ali num estado depressivo, triste, melancólico, e não conseguir fazer essa diferenciação, subir, né, para a superfície da parte consciente. Então, aqui Jung fala que os dois, né, podem também se alternarem, esses dois estados. Esses são perigos que o indivíduo passa, né, quando ele passa por esse processo da Nigredo, né, que é o processo já de confronto lá com o inconsciente. Bom, pessoal, tem uma coisa interessante que eu descobri muito tempo depois que eu comecei a ler os livros do Jung, quando eu comecei também a ler livros da Marie-Louise von Franz. Ela é como se ela fosse um jato de luz, assim, em cima das obras do Jung, porque muita gente, inclusive eu já achei difícil, às vezes, compreender o que o Jung está falando. Então, a Marie-Louise von Franz é como se ela tivesse uma explicação mais didática, mais clara. E ela fala sobre essa questão das projeções, né? Na verdade, não somos nós que fazemos as projeções, é o inconsciente que faz a projeção e a gente se identifica, né, com essa projeção. Ou seja, não é o indivíduo em si que faz a projeção, mas o inconsciente. O que acontece é que o indivíduo ele vive ali como que numa participação mística, né, com essas, digamos assim, com essas projeções. Então, mesmo quando ocorre do indivíduo ele tomar consciência do que foi, do que aconteceu no passado, né, desse passado dele, em que ele vivia ali numa espécie de inconsciência, né? Inconscientemente, identificado apenas com a parte consciente da personalidade, enquanto que o inconsciente ficava projetando, ele vai sentir essa culpa, mas essa culpa faz parte, digamos assim, do processo, mas na realidade é um fato psíquico.
É um acontecimento psíquico. Saiba o indivíduo disso ou não, a psique, a parte inconsciente, ela faz projeção enquanto o indivíduo ele estiver no estado de inconsciência, ou seja, enquanto ele não tiver consciência, não conscientizar que existe essa outra parte da personalidade que faz essas projeções. Ou seja, no intuito ali de que essas projeções, algum dia, elas venham a ser integradas, né, na consciência. Só que antes disso, elas têm que ser, digamos, lapidadas, né? É a separatio, digamos assim, é separar o joio do trigo, né? É a questão de extrair dessas projeções o estado elevado de alma, né, de consciência, que é representado pelo pneuma, pela aquela pelo pássaro, né, que é extraído da substância arcana, ou seja, do espírito que está preso na matéria, que está preso nas projeções. A alquimia exprime este fato através dos símbolos da morte, ferimento, envenenamento, ou então através da estranha ideia da hidropisia, representada no Enigma de Merlin pela ingestão excessiva de água pelo rei. Ele bebe tanta água que acaba dissolvendo a si mesmo e precisando de ajuda dos médicos alexandrinos para ser curado. Ele superestima suas forças diante do inconsciente e acaba se dissociando. Parece-me que todos os meus membros se separaram um dos outros. É por isso que é representado por essa fase da Nigredo, essa morte, né, que acontece depois dessa união. Ocorre então o contato com o inconsciente e depois vem essa morte simbólica representada justamente pela putrefactio, enfim. A própria mãe alquímica é hidrópica, contém muita água na parte inferior do corpo. Na alquimia, pelo visto, a inflação assume a forma de um endema psíquico. Como diz a alquimia, a morte significa simultaneamente a concepção do Filhos Philosophorum, cuja ideia é uma variação particular da doutrina do Anthropos. Este filho é o homem novo, gerado pela união do rei e da rainha, mas é um filho que não nasce da rainha, mas é a própria rainha que, juntamente com o rei, se transforma nesse novo nascimento. Ou seja, pessoal, essa morte que ocorre depois da a morte simbólica que ocorre depois da união dos opostos, ela não é para ficar nesse estágio, né? Ela é para ela avançar. Então, aqui fala que a morte ela significa simultaneamente o fruto dessa união, que é na verdade é a meta da Ops, que é o Filhos Filosoforo. O Filhos Philosophorum, ou o Filho dos Filósofos, ele é uma concepção do Anthropos. Este é o homem espiritual interior no domínio psíquico. Ou seja, o filho é o homem interior, né? É o Anthropos, o si mesmo, o homem primordial. Este filho é o homem novo, gerado pela união do rei e da rainha, mas é um filho que não nasce da rainha, mas é a própria rainha, que aqui representa o inconsciente, né? Que juntamente com o rei se transforma nesse novo nascimento. Ou seja, aqui volta aquela questão do que Jesus falou a Nicodemos, é necessário renascer, né? Traduzindo em linguagem psicológica, o mitologema diz o seguinte: a união do consciente ou da personalidade do eu com o inconsciente personificado pela ânima ou ânimos gera uma nova personalidade que compreende esses dois componentes, a fim de que de dois que eram se tornem, por assim dizer, um só corpo. A nova personalidade não é de forma alguma a um terceiro termo entre o consciente e o inconsciente. Ela é os dois. Ela transcende a consciência e, por esta razão, já não deve ser definida como eu, mas sim como si mesmo. Ou seja, pessoal, essa nova personalidade
ela é a síntese da união dos opostos, só que num estado elevado de consciência. Então, a gente vê que a união dos opostos ela é representada pela a rainha, que é representada aqui como inconsciente, e o sol, ou o rei, né, que é representado pela parte consciente da personalidade. A rainha, né, é representada o inconsciente ou a lua. Como a gente viu aqui também, o casamento do sol e da lua é essa união dos opostos, né, da parte consciente e inconsciente. E o fruto dessa união é um só corpo. Por isso que os alquimistas eles criaram essa imagem aqui, né, inconscientemente, mas enfim, essa imagem ela representa a síntese da união dos opostos, onde aparece o hermafroditos, né, o Mercúrios hermafrodito. Então, aqui também é um símbolo bastante primitivo, mas como a gente viu, o inconsciente tem dessas coisas, né? De ter símbolos primitivos. O encontro da consciência individual estritamente delimitada, mas de intensa clareza, com a tremenda extensão do inconsciente coletivo, representa um perigo, pois o inconsciente tem um efeito dissolvente sobre a consciência. Ou seja, por isso que ocorre do indivíduo se identificar com as partes inconscientes, com os conteúdos inconscientes, né, que outrora eram projetados. E aí nós temos aqui a união, né, dos opostos, só que é no nível mais alto da consciência agora. Como já mencionamos, não é uma questão racional e muito menos uma questão de vontade, mas é um processo de desenvolvimento psíquico que se exprime em símbolos. Ou seja, essa união ela vai se dar, né, de forma simbólica, e essa união, a princípio, ela acontece de forma dolorosa a partir da sombra, mas essa união ela tem o fruto dela, né, que é um estado de consciência acima do que aquilo que o indivíduo vivia anteriormente, né, em um estado de inconsciência, apenas identificado talvez somente com a parte consciente, enfim. E aí nós temos aqui os símbolos, né? O vaso e o dragão, a gente vai ver que o dragão é uma forma dessa prima matéria, o corvo simbolizando aqui também o estado da Nigredo, e o devorar aqui, a gente vai ver que tem tudo a ver com essa fase da Nigredo. É um estado inicial. Bom, o simbolismo do leão, por exemplo, devorando o sol, representa, dentre outros, o inconsciente devorando a consciência. É o estado já de que a pessoa já está ali no estado melancólico, né? O leão aqui representando um símbolo do inconsciente primitivo e instintivo, né? Devorando o sol, que o sol aqui representa a consciência. Temos esse outro símbolo também, o sol negro. O sol negro, a consciência, ela está encoberta pelo inconsciente, que é representado pela putrefactio, ou seja, a consciência está encoberta pelo inconsciente. Nesse momento, o indivíduo está tendo contato, né, com os conteúdos inconscientes, com algumas projeções, enfim, e ele começa a perceber coisas que antes ele projetava, né, nas outras pessoas. Bom, depois da união, como a gente viu, ocorre uma morte simbólica. Essa morte ela é representada principalmente pelo sol negro, significa que a consciência ali foi, digamos, está toda encoberta, né, pelo mar do inconsciente. E nós temos também o corvo aqui do lado, né, representando essa fase da negreda. Bom, falando sobre a putrefactio, nessa parte prossegue a descrição da putrefactio. Tudo se decompõe
e a alma se eleva para o céu. É uma alma apenas que se separa dos dois seres, que por sinal já se transformaram em um só. Então nós temos aqui o casal que se uniram, né, que representa as partes da personalidade, mas aqui eles já se transformaram em um só corpo. Desse um só corpo sai a alma voando. Aqui tem uma espécie, né, de um ser humano aqui. Essa alma tá bastante parecida com um ser humano voando. Ou seja, é uma alma apenas, né? Essa alma ela se eleva para o céu. Ou seja, pessoal, essa alma que sai, que se eleva para o céu, é um estado psíquico em que a alma ela sai, mas não significa que é um espírito voando por aí, não. É um fato psíquico. E isso vai coincidir com a próxima fase, que seria a albedo, porque essa alma ela retorna para o corpo, para o hermafroditos aqui, né, que já tá unidos, que já estão unidos. Bom, dessa forma fica enfatizada a natureza da alma enquanto vínculo e ligamento, isto é, enquanto função de relação. Como na morte real, a alma se separa do corpo e retorna à sua origem celeste. O um saído dos dois é a sua forma renovada, ainda não realizada, mas apenas concebida. Ou seja, essa alma que sai, ela é uma forma renovada dos dois, só que ainda não realizada, apenas concebida. O cadáver, enquanto vestígio do que já não é, representa o homem tal como foi até o presente momento, agora destinado ao trespasse. Aqui nós temos o Saturno do lado, né? E a caveira aqui, o casal dentro do caixão, representando essa morte que acontece na hora da união, né? Depois da união. Os tormentos do processo alquímico pertencem a este estágio, que é de morte reiterada. Trata-se de seccionar os membros, dividi-los em pedaços ainda menores, em matar as partes e convertê-las na natureza que está dentro dela, da pedra, da substância arcana, conforme lê-se numa citação de Hermes no Rosário. No mesmo texto, lê-se ainda que se deve vigiar com a sua água, ou seja, aquela água permanente, a água eterna que a gente viu lá no início, né, que representa o espírito, né, a pneuma, a anima mundi, que foi extraída da matéria, mesmo que esta nem seja água, mas a forma igínea da solução em ebulição, na qual se desagregam os elementos. Esta substância é um paradoxo composto de fogo e água. É o mercúrio que, enquanto servos ou servo fugitivo, está sempre pronto a escapar, isto é, receia a integração na consciência. Mas é preciso retê-lo com aquela água, cuja natureza paradoxal corresponde à essência de Mercúrios e comporta e o contém. Ou seja, preciso reter com aquela água, com o pneuma, né, com o espírito extraído. E aqui nós temos uma imagem da alquimia também, justamente o Mercúrio dentro dessa espécie de gota aqui maior, né, de vaso. E o Mercúrio nós temos aqui o Sol e a Lua debaixo dos pés dele, como se aqui houvesse, já tivesse ocorrido a união dos opostos, né? E o Mercúrio, ele, como aquela água divina, o Mercúrio ele representa o pneuma, o que foi extraído da matéria. Outra figura também importante que aparece é a de Saturno ou Mercúrio Cênix, que é cozido no banho até que seu espírito, que é representado pela pomba branca, o pneuma dele se eleve. Ou seja, o Saturno ou Mercúrio Cênix é o próprio indivíduo, é a própria matéria-prima, né?
Bom, outra imagem que nós temos também é essa daqui, onde o Saturno ali devorando seus filhos passa por esse banho. Esse banho, pessoal, representa essa dissolução, né? Ou seja, é esse purificar, essa separatio, né, que a gente comentou no início. O Saturno também ele está muito ligado com a questão do chumbo. E aqui tem um trecho do livro Mysterium Connectius 2 que fala sobre isso. O chumbo ele significa os sofrimentos incômodos pelos quais Deus nos visita e reconduz ao arrependimento. Assim como o chumbo queima e extermina todas as imperfeições dos metais, donde o chama boeto árabe de água sulfurosa, assim também a tribulação nesta vida nos tira as máculas que contraímos, donde Santo Ambrósio a chama de chave do céu e etc. Ou seja, é como se a gente tivesse que extrair um estado de consciência, o pneuma, o espírito, né, da matéria, dessa prisão da matéria. Bom, outra figura que nós temos também é a do rei. O destino do rei idoso, seu afundar no banho ou no mar, sua dissolução e decomposição, o extinguir-se da luz em trevas, sua incineração, que é incinerátil pelo fogo, e sua renovação no estado de caos, tudo isso os alquimistas derivavam da dissolução em ácidos, da ustulação dos minérios, da expulsão do enxofre, da redução dos óxidos metálicos e etc. O rei ele representa a consciência dominante, a qual, no decorrer do confronto com o inconsciente, é engolida por ele, o que produz a nigredo, a saber, um estado de escuridão, que finalmente conduz a uma renovação e ao renascimento do rei. Ou seja, esse estado, pessoal, de escuridão da nigredo, ele vai levar a outras fases, como a albedo e a rubedo. Aqui nós estamos comentando apenas a parte da nigredo, que é a parte obscura, né? O Pseudo Tomás do tratado que citamos menciona esta frase: expurgai as pavorosas trevas do nosso espírito, e dá como exemplo sênior o velho alquimista falando a respeito da nigredo e da alvejamento, ou seja, que é albedo. Deste modo, as trevas do nosso espírito coincidem indubitavelmente com a nigredo ou negrume. O autor sente ou vivencia deste modo o estágio inicial do processo alquímico como algo idêntico à sua própria condição psicológica. E aí, novamente, uma outra imagem, né, desse líquido negro aqui, e a pomba, ela sendo extraída, né, desse estado de escuridão. Aqui nós temos o alquimista meditando no estado da nigredo, no início da Opus, que é uma imagem também do livro Psicologia e Alquimia, o espíritos e a ânima aqui representado por esses pássaros com rostos humanos, né? E do lado nós temos o corvo representando a nigredo. Nota-se que é um estado de aflição, se a gente olhar bem para o rosto do alquimista, né, meditando no estado da nigredo. A dupla natureza de Mercúrio. Isso aqui é importante a gente saber sobre essa questão dessa dupla natureza, né? Porque o Mercúrio, a gente vai ver que ele vai representar tanto a matéria-prima, o estado inicial, né, de caos e confusão, mas ele também representa o fruto, ou seja, a síntese da união, aquilo que renasceu das trevas, do inconsciente. Bom, pessoal, como o vídeo já está extenso, eu vou parar por aqui. E essa parte a gente continua no próximo vídeo. Eu já entro direto, então, no próximo vídeo, falando sobre essa natureza dupla, né, do Mercúrio, e também ainda voltar a falar um pouco sobre os símbolos da Nigredo, o encontro com a sombra,
E essa dissolução, né, do eu que acontece quando ocorre essa união, esse confronto com o inconsciente. Essa dissolução do eu é essa dissolução de uma forma, né, que o indivíduo ele se enxergava, né, ele via, ele vivia de uma forma, apenas de uma forma, às vezes até de forma incompleta, né, porque faltava a consciência dessa outra parte da personalidade que é o inconsciente, né, representado inicialmente pelo inconsciente coletivo. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.